Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando, bem-vindo ao canal Barba da Química. Hoje a gente vai iniciar nosso módulo de cinética química. Cinética química é um dos conteúdos mais legais da química, conteúdo que eu gosto bastante porque envolve bastante experimento, tá certo? Então hoje vamos para a nossa primeira aula, logo depois da nova vinheta do canal. Se liga no vídeo. Vamos lá, pessoal. Vamos então dar início à nossa primeira aula do módulo de cinética química. O módulo de cinética química é um módulo bem interessante, porque de todos os conteúdos de química, talvez a cinética seja o conteúdo mais experimental possível, tá certo? Então, nessa primeira aula, a gente vai ver um pouquinho da teoria que envolve a cinética química, tá certo? E vamos aprender a calcular a velocidade média. Então, vamos primeiro retomar, pegar a ideia do nosso cotidiano. Aqui a gente tem exemplo, por exemplo, de um fenômeno de oxidação, ou da famosa ferrugem. Isso envolve um processo cinético, ou seja, isso envolve um processo que ao longo do tempo vai sofrendo essa degradação, tá certo? Então, dá aqui exemplo. Existem processos como a oxidação do ferro, que ocorre de forma lenta, e existem processos cinéticos como a explosão da pólvora, por exemplo, que vão ocorrer de forma rápida, tá certo? Então, gente, a cinética química, por definição, é a parte da química que estuda a rapidez das reações. Umas reações são mais rápidas do que as outras, tá certo? Às vezes é interessante para a gente que a reação ocorra mais rapidamente e muitas vezes para a gente também é interessante que a reação ocorra lentamente, como exemplo de uma reação de oxidação, tá certo? Então vamos começar aprendendo a calcular a velocidade média de uma reação. Na física, vocês aprenderam a calcular a velocidade média de uma partícula, de um objeto, de uma pessoa, fazendo ΔS, velocidade média, sendo ΔS sobre ΔT. Na química, a gente vai ter uma expressão, uma fórmula semelhante, porém, a gente não tem aqui um deslocamento, a gente tem, sim, uma variação de concentração, tá certo? Então, isso vai ter que aparecer para a gente na hora que a gente for chegar na nossa fórmula. Então, velocidade média de uma reação é a maior ou menor rapidez, velocidade, com que ocorre uma reação. Ela é calculada pela relação entre a quantidade de um reagente ou produto que é consumido, se for o caso do reagente, ou produzido, se for o caso dos produtos, e o intervalo de tempo gasto para isso. Ou seja, a velocidade média de uma reação química é o delta de concentração, ou seja, a concentração final menos concentração inicial, sobre o delta de tempo, tempo final menos tempo inicial. Ou seja, na física a gente usa ΔS sobre ΔT, na química a gente usa delta de concentração sobre ΔT. Beleza? Então, as quantidades das substâncias são medidas em mol por litro, massas, volume, quando a gente fala de gases. Então, a quantidade do reagente ou produto medida é em mol por litro e é representado por esse colchete. Então, na química, esse símbolo aqui significa concentração, e nesse caso específico aqui da cinética, concentração em mol por litro. Enquanto que o intervalo de tempo pode ser dado em qualquer unidade de medida. As mais comuns, qualquer unidade de medida de tempo, tá, gente? Então, as mais comuns, segundos, minutos ou horas. Então, vamos ver aqui um exemplo prático. Uma questão bem antiga do vestibular de 2006. A questão fala o seguinte. A reação de decomposição da amônia gasosa foi realizada em um recipiente fechado. Está aqui a reação já balanceada para a gente. A tabela abaixo indica a variação na concentração de reagente em função do tempo. Então, está aqui uma tabelinha onde tem a concentração da amônia em mol por litro ao longo de um tempo. E vem a pergunta, qual a velocidade média de consumo do reagente nas 2 primeiras horas da reação? Então, gente, eu só estou interessado nesse tempo aqui, nas 2 primeiras horas da reação. Então, minha concentração final é o 4, minha concentração inicial é o 8. Meu tempo final é 2 horas, meu tempo inicial é 0, ou seja, onde eu acabei de acrescentar o reagente ao meu sistema. Fazendo a continha, eu vou ter lá 4 menos 8 dividido por 2 menos 0. E daí muita gente pode falar, professor, eu achei negativo, isso está certo? Sim, porque na cinética química a gente sempre vai achar esse valor negativo quando a gente estiver falando de reagente. Por que isso? Lembra, gente, a gente vai ver mais à frente, nos próximos slides, o gráfico, mas vamos pensar, reagente é aquela espécie que a concentração diminui ao longo do tempo de uma reação química. Por que diminui? Porque ele começa a reagir, então com o tempo a concentração do reagente vai diminuindo ao longo do processo. Então, sempre essa variação, o final é sempre menor do que o inicial, então sempre vai dar negativo.
Isso não quer dizer que a reação está andando para trás, gente, por favor. Na cinética química, isso vai significar apenas que nós estamos falando do reagente, tá certo? Então, o problema poderia ter apresentado aqui como resposta menos 2 mol por litro hora e estaria certo da mesma maneira. Um outro exemplo, o problema fala, em determinada experiência, a reação de formação da água está ocorrendo com o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo do hidrogênio é... Então, nós temos aqui a reação de formação da água. E daí ele fala que a reação de decomposição de oxigênio é de 4 mols por minuto. E não fala, e quer saber, ou melhor dizendo, a reação de decomposição do hidrogênio. Como a gente vai fazer isso? Gente, uma regra de 3. A gente tem que 2 mols de hidrogênio para 1 mol de oxigênio, pelo balanceamento da reação, tá certo? Temos que quantos mols de hidrogênio são formados na decomposição de 4 mols de oxigênio. Então, 1 mol de oxigênio decompõe 4 mols por minuto. 2 mols de hidrogênio, com quantos mols vai se decompor? O dobro, 8. Tá certo? O problema não perguntou, mas como o balanceamento aqui, o número é o mesmo, 2, a quantidade de mols formada de água também é de 8 mols por minuto. Então, esse problema eu trouxe para vocês para ver como a estequiometria influencia nos problemas cinéticos. E como se eu sei a decomposição de uma espécie, eu consigo saber das outras todas, usando justamente as relações estequiométricas do problema, tá certo? Então, aqui tem um gráfico. Qual o objetivo desse gráfico? Mostrar o que eu comentei lá atrás. A curva vermelha é do N2O5, que é o reagente. Repare, no tempo inicial, ele tem uma concentração máxima dela. E ao longo do tempo, essa concentração sempre diminui. Isso vai acontecer com qualquer reagente. E as espécies que são produtos, no início, é sempre concentração zero, no tempo zero. E ao longo do tempo, esse valor vai sempre aumentando. Então, reagente, a concentração diminui ao longo do processo. Produtos, a concentração aumenta ao longo do processo. E aqui tem uma dica muito importante. Quanto maior a inclinação, maior é o coeficiente estequiométrico daquela substância. Então, o que eu quero dizer com isso? Poderia ser um problema que ele desse aqui as 3 curvas e pedisse para você identificar qual é qual. A vermelha, que é a do N2O5, seria mais fácil. É o reagente, é aquela que decompõe. E daí você ficaria em dúvida. Qual das duas é do NO2 e do O2? Então, como o balanceamento aqui mostra um 4 para o NO2, com certeza de maior inclinação, que é a curva azul, é a do NO2, tá certo? Então, gravem bem isso, que é uma dica bem importante para vocês. Para a gente finalizar a nossa aula, vamos ver uma relação, né? Que diz que a velocidade média da reação é VA sobre o coeficiente estequiométrico de A igual a VB sobre o coeficiente estequiométrico de B, mesma coisa para C e para D sendo produtos. Isso aqui nada mais é do que aquela relação que eu mostrei para vocês daquele problema. A gente chegou no valor de 8 mols de decomposição do hidrogênio a partir de 4 do oxigênio, porque nós usamos essa relação sem saber diretamente. Beleza? Sem saber diretamente que estava usando. Mas agora está aqui ela explicadinha para vocês através de números, de valores mais palpáveis. Então, gente, é isso a nossa aula, nossa primeira aula de cinética. Na próxima aula, nós vamos estudar os fatores que alteram a velocidade da reação. Beleza? E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Espero que tenha ajudado muito vocês a entender o conteúdo de cinética, tá certo? E vou pedir o de sempre, gente, se inscreva no canal. Para quem é novo por aqui, não sabe, eu tinha esse canal com mais de 500 inscritos, eu perdi esse canal por um erro do Google. Só assistir esse vídeo que está no card aqui, que eu explico como aconteceu esse erro do Google. E assim, estou reconstruindo o canal está crescendo muito devagarinho ainda, mas eu confio em vocês que o canal vai crescer, vai voltar a crescer, vai voltar aos patamares de antes e crescer até mais rápido, tá certo? Para isso eu preciso do quê? Que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo e divulgue o canal para geral, beleza? Confio em vocês, pessoal. Vou ficando por aqui, até uma próxima. Grande abraço!